Se você assistiu ao trailer da 5ª temporada de La Casa de Papel, parte 2, com certeza está se perguntando: por que o professor está entrando no Banco da Espanha? Agora vamos tentar descobrir o motivo dele ter ido para a Cova dos Leões e também te mostrar alguns detalhes que você pode ter perdido enquanto assistia ao trailer dessa 2ª parte da última temporada dessa série que a gente tanto ama. Bem-vindos e bem-vindas ao Cine Pipoca, e não esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro das próximas novidades do canal. Então, como você já se inscreveu no canal e deixou o like porque esse vídeo merece um super like, vamos começar! Antes de qualquer coisa, eu quero te alertar sobre um pequeno detalhe. Esse trailer começa com o professor chegando no banco com, claro, nada menos que um fusquinha vermelho. Mas a ideia dos trailers não é entregar nada para o espectador. Pelo contrário, ele quer causar curiosidade e dúvidas. Por isso, as cenas são trocadas da ordem real dos acontecimentos. E nesse trailer temos esta confirmação inicial em que o professor, no seu fusquinha vermelho, com total apoio da multidão, entra na praça em frente ao banco. E logo em seguida a gente vê que, na verdade, ele está sendo escoltado pela polícia. Portanto, ele não está sendo preso. E isso nos leva a crer que ele foi autorizado a entrar no banco. Só com esses fragmentos de cena fica realmente difícil entender o que pode vir a seguir. E também não dá para dizer por qual motivo ele está entrando no banco. Isso pode significar grandes riscos para sua missão, uma vez que ele não tem mais do lado de fora os olhos para informar ao bando o que está acontecendo. Talvez isso faça parte de um acordo de rendição com a polícia, o que eu não acredito muito, pois o professor sempre disse que se render nunca seria uma opção. Ou talvez isso fizesse parte do plano desde o início. Isso seria realmente catastrófico para a carreira do Tamayo. Dessa vez ele infartaria mesmo. Ou então o professor teria oferecido a ele um acordo para salvar sua carreira em troca da entrada dele no banco. Eu acredito que sim, isso seria possível, pois sabemos que o Tamayo não tem nenhum pudor e faria qualquer coisa em troca de umas migalhas. Mas na verdade mesmo é que não podemos prever nada a partir dessas cenas. Além daquela marca que o professor apresenta no rosto e que não aparecia até então. Isso significa que essa cena não é do início da temporada, e sim dos capítulos finais da trama. É claro que estamos todos querendo saber por que o professor está entrando no banco. E outra questão intrigante é que ele está desarmado, e podemos ver claramente na cena do trailer que ele está tendo a cobertura dos soldados que estão garantindo que ele vá até a porta do banco em segurança. Enquanto que, pela lógica, esses mesmos policiais deveriam estar levando ele preso. Não que a gente queira isso, né? Mas seria a lógica. Isso nos leva a crer que o professor tem um acordo com a polícia. E agora a grande pergunta é: o que ele ganha entrando no banco? É claro que do lado de fora ele poderia ser bem mais útil, mas talvez ele ganhe tempo para conseguir transportar o ouro, já que ele sempre deixou clara a condição do ouro como garantia de fuga e que essa seria a única forma do grupo sair do banco. Com certeza o Alex Pina quis fritar nosso cérebro com esse final, assim como fez durante toda a série. E eu vou falar sobre algumas teorias que, na minha opinião, caberia bem para o papel do professor. Mas também não podemos deixar de lado alguns detalhes que aparecem nas cenas do novo trailer. Primeiro é que quando o professor chega na porta do banco, é possível perceber a presença de militares lá dentro. Não sabemos ainda se eles têm acesso a tudo, mas pelo menos já sabemos que eles estão lá dentro, pois são eles quem abrem a porta e completam o cordão em volta do professor. Também já sabemos que pelo menos 2 do exército sobreviveram ao ataque de Tóquio. Sagasta e Artete estão vivos, e ele mesmo afirma que estão lá com a missão de acabar com o assalto e que eles vão levar a missão até o final. E Artete arranca sua medalha militar do pescoço e entrega a Sagasta. Não podemos subestimar essa atitude, mas confesso que fiquei dividida, porque para os militares essa medalha tem um valor muito grande. Nela contém o nome e a patente do militar, e ela é para eles uma espécie de símbolo onde está estampado o orgulho do soldado. Partindo deste princípio, temos 2 hipóteses possíveis. A primeira é que ela estaria naquele momento abrindo mão da patente e faria tudo o que fosse possível seguindo suas próprias regras, uma vez que Tamayo os abandonou. Ou outra possibilidade é que esse poderia ser um momento dramático entre os dois e Artete estaria entregando sua medalha a Sagasta num gesto de gratidão, e dali estaria partindo para uma missão extrema. E quando falei que fiquei dividida com essa atitude, é justamente pelo fato de que
Se levarmos em consideração o histórico da turma que Sagasta recrutou para ir até o banco, eles já não estavam nem aí para as regras ou para qualquer outra coisa. Ou seja, eram os putos que estavam cagando para a vida dos outros. Mas isso a gente vai descobrir depois. E de fato ela parte para a ação. E em uma cena seguinte é possível ver ela entrando num duto de ventilação. Mas, em outra cena, ela aparece onde Sagasta está preso a uma cadeira e Palermo assiste alguém recebendo cuidados médicos. Não está claro de quem se trata, mas talvez seja Ramiro, o desarmador de bombas que na parte 1 saiu gravemente ferido. E se nessa cena o general do exército está preso a uma cadeira, quer dizer que sua missão falhou mais uma vez, ou talvez ele tenha desistido de capturar o bando e acabou se unindo a eles com a intenção de salvar a vida do Ramiro, deixando a missão de resgate para Artete. Partindo deste princípio, talvez Sagasta tenha mais chances de sobreviver, e pode ser que isso seja a explicação para Artete ter entregado sua medalha a ele. Uma coisa nesse trailer que me chamou a atenção foi o fato de Artete estar usando o colete à prova de balas quando entra no duto. Mas quando ela sai e se joga em cima de Palermo, o colete não está lá. Isso seria um grande risco para qualquer pessoa que estivesse com o plano de enfrentar um grupo com tantas armas. Eu acredito que tenha ficado alguma coisa pelo meio do caminho que não foi mostrado, pois não faz sentido ela tirar o colete dentro dos tubos de ventilação de ar. Teria sido mais fácil entrar sem ele, mas é outro assunto que teremos que esperar para descobrir. E em outra cena é possível ver a mão de um soldado cortando algo que parece ser o fio de uma bomba. A cena não deixa claro quem seria e se essa bomba seria uma daquelas que o grupo instalou nas entradas do banco para impedir uma possível invasão. Mas eu acredito que esse pode ser um bom palpite, já que as forças do exército já estão dentro do banco. Mais uma coisa que eu acho que vale a pena comentar é sobre Tatiana e Rafael. Muitas pessoas já fecharam as apostas de que eles já encerraram seus papéis na primeira parte, até porque eles nem aparecem no novo trailer. Na boa, isso seria uma verdadeira merda, né? Depois de tanto flashback em cima dos dois, se o Alex Pina decide simplesmente enterrá-los assim, sem um funeral, totalmente sem sentido. Eu acredito que o Rafael em algum momento vai vir com tudo e provar que ele é realmente o filho do professor. Ok, vamos deixar as teorias malucas de lado e vamos focar na real. Esses dois personagens nos deixaram com uma bela pulga atrás da orelha na primeira parte da 5ª temporada. Estava clara a determinação de Berlim em passar para o filho tudo o que ele sabia a fim de transformá-lo em um assaltante de respeito. E por outro lado, estava o seu desejo nada oculto pela sua madrasta. Nessas poucas cenas em que Berlim reaparece no trailer, ele está diferente do habitual, mais pensativo, quieto e com um olhar distante. Vale lembrar ainda que durante o roubo na Casa da Moeda, Berlim diz que se divorciou da sua última esposa. Na verdade, ele diz que foram 5 divórcios, mas vamos partir do princípio de que Tatiana foi sua última esposa antes daquele roubo. E com base nisso, podemos arriscar o palpite de que essa é a confirmação da traição de sua esposa com seu filho e por isso, no ataque de fúria, ele destrói o bar. Agora vamos voltar ao banco porque tem algumas cenas que mostram que alguns membros do grupo do professor foram capturados em uma nova incursão das forças especiais. Podemos ver claramente o momento em que Denver aparece dentro da tenda de Tamayo. E ainda no banco é possível ver a hora em que a polícia invade entrando pelas janelas. Podemos ver que neste momento Rio e Lisboa vão ao chão com a chegada das tropas da polícia. E também podemos perceber ao fundo uma mulher que parece ser Artete com uma arma apontada para eles. Mas eu não acredito que esse seja o fim do grupo do professor. Pois como falei no início do vídeo, as cenas nos trailers são colocadas de forma a nos causar dúvida e por isso elas não querem dizer que seja o fim de tudo. Claro que sim, tem algumas teorias por aí dizendo que a série pode terminar com a prisão de todos os integrantes do bando. Eu acho isso pouco provável e nada emocionante. Está claro que eles serão capturados, mas não dá para escrever um final com base nessas cenas. Afinal, muita coisa maluca aconteceu durante a série e acredito que a reviravolta se dê com a cena inicial do professor entrando no banco. O que não dá para dizer é se essa entrada dele no banco já fazia parte do plano desde o início ou se ele se viu obrigado a isso por conta de algum imprevisto. Se bem que, se tratando do professor, ele sempre tem um plano milimetricamente elaborado e se o plano falhar, sempre tem o plano B.
Mas também acredito que se tudo desse errado, ele seria capaz de se sacrificar para salvar os membros do grupo. No entanto, ele sabe que esse é um plano muito arriscado e por isso não acredito também que ele vá ficar cara a cara com o inimigo sem ter uma boa carta na manga. Ou talvez ainda ele seja a peça-chave para que o ouro saia do banco, até porque esse é um dos maiores mistérios e nada foi revelado até esse momento. A única coisa que sabemos é que o ouro continua a ser derretido e transformado em pepitas para que possa ser retirado de lá. Esse é outro assunto que teremos que esperar mais alguns dias para ter a resposta para essa e muitas outras perguntas. Como é o caso da frase dita pelo professor depois que Marcélia grita que a polícia estava chegando. E eu fico me perguntando se não foi essa a hora em que ele negociou com a polícia sua ida até o banco na tentativa de deixar Benjamin e Marcélia do lado de fora como informantes do bando. Se for isso, o professor caiu em uma grande encrenca e vai ter que mostrar que é mais que um gênio para sair dessa enrascada. O trailer não ajuda muito a esclarecer essas dúvidas, porque tudo que a gente vê são fragmentos de cena. Mas o meu palpite para isso é que Alicia, ingrata e muitas vezes sem escrúpulos, vai tentar jogar merda no ventilador e atrapalhar os planos do professor e talvez numa última tentativa desesperada de salvar sua pele, tenha revelado a localização dele. Não podemos esquecer que ela está sendo tratada como fugitiva e inimiga do Estado. E naquela cena do trailer em que ela aparece com uma expressão preocupada olhando pela janela de um apartamento, podemos ver claramente que ela não está mais no reservatório com o professor. E o reflexo daquelas luzes vem dos carros da polícia. E o mais interessante é que em um dos fragmentos de cena tem 2 carros de polícia parando em frente a algumas casas em uma rua à noite. E esse pode ser o sinal de que ela escapou do professor e acabou sendo localizada pela polícia logo após ela ter sido perseguida pelo professor e por Marcélia. Mas esse é só um palpite, porque não dá para saber se ela foi pega realmente pela polícia e se usou essas provas a seu favor. E mais uma vez, o que nos resta é esperar para ver o que de fato o diretor nos reservou para a última parte da série. Outra coisa muito importante. Antes de finalizar, eu quero te pedir para não esquecer de deixar o like e se inscrever no canal. Ative o sininho porque o Cine Pipoca vai explodir na sua telinha. Obrigada por assistir, um beijo e até breve aqui no canal. Tchau!